Estamos na Galiza, na cidade de Compostela, junto da sua catedral. Estamos, afinal, num espaço que desde há 1000 anos se vem afirmando como um dos grandes santuários da cristandade. Mas encontramos nas traseiras da grande igreja. E, curiosamente, ou talvez não, encontramos aqui uma porta. Uma porta que dá um acesso direto à Capela Mor e à cripta onde se encontra o suposto túmulo do apóstolo, um dos discípulos de Cristo. Só há dois, segundo a tradição, sepultados originalmente na Europa. Pedro, São Pedro, em Roma, e Tiago, Santiago, em Compostela. Mas porquê esta porta nas traseiras da igreja? E porquê agora? Em 2021, o dia de Santiago, 25 de julho, coincidiu com um domingo. E sempre que ocorre esta coincidência, as autoridades religiosas, já há muitos séculos, que consideram um ano santo compostelano, um Xacobeu. E por isso, os caminhos de Santiago, tão trilhados há tantos séculos, são particularmente percorridos em anos santos. É uma forma também de, nos dias de hoje, contactarmos com esse fabuloso património material e imaterial natural que anda associado aos caminhos de Santiago, que fez com que o Conselho da Europa o classificasse como primeiro itinerário cultural europeu e depois Unesco como património da humanidade. E também nós vamos trilhar de um modo diferente os caminhos de Santiago neste Xacobeu, à boleia de um raid em viaturas todo o terreno, um raid organizado pelo Clube Escape Livre, que desde as beiras até aqui, a Compostela, nos vai permitir usufruir deste fabuloso património. Bom dia. Preparado? Preparado? Aventura? Grande aventura. Ótimo. Vamos fazer os caminhos. Bom caminho. Obrigado, Filipe. Obrigado. E este raid em viaturas todo o terreno, através de antigos caminhos no meio das serras, das povoações, por este território que fica marcado pela devoção e pelos caminhos de Santiago, tem início em Trancoso, uma cidade herdeira de uma relevante vila medieval. Muito do seu protagonismo resultou da sua localização estratégica, junto de importantes vias, importantes estradas, que foram também utilizadas desde a Idade Média como caminhos de Santiago. Aliás, alguns dos principais acontecimentos históricos de Trancoso decorrem exatamente desta sua localização e destas suas vias. Veja-se o facto de ter sido o local escolhido por Dom Dinis para se casar com Dona Isabel, a Rainha Santa Isabel, aquela que é uma das mais famosas peregrinas a Santiago de Compostela na história de Portugal. Mas a Batalha de Trancoso decorreu também desta localização da então vila junto de uma importante via aqui nas terras da Beira. Bom, mas foi a partir de Trancoso que nós iniciamos este raid, que nos vai levar até às terras de Sernancelho e, pelo caminho, passamos pela Capela de Santo Estevão, uma pequenina capela isolada no meio da serra e que nos evoca aquele que, segundo a tradição, foi o primeiro mártir do cristianismo, um dos discípulos de Cristo, que foi martirizado logo nos inícios do cristianismo. Ora, Santiago, ele também discípulo de Cristo, aquele que, segundo igualmente a tradição, foi o responsável pelo início da cristianização na Península Ibérica, também ele, no seu regresso
à Judeia, acabará por ser martirizado. E por isso, passarmos junto da capela de Santo Estevão é também evocar a geografia, a biografia de Santiago e daqueles que foram os primeiros mártires do cristianismo. Datada do século XII, do ano 1172, a igreja de Sernancelho, de São João Batista de Sernancelho, apresenta-nos um aspecto claramente românico, para lá de algumas intervenções de séculos posteriores. Mas apresenta-nos também aqui uma interessante curiosidade quando falamos dos caminhos de Santiago e da devoção do apóstolo no nosso território. É que, de facto, segundo alguns investigadores, aqui, ladeando o portal românico de entrada, poderemos estar em presença daquela que é a mais antiga representação de Santiago em escultura no nosso país. A não muitos quilómetros de Sernancelho, encontramos no alto da serra o santuário de Nossa Senhora da Lapa. Até às aparições de Fátima nos inícios do século XX, Nossa Senhora da Lapa era o mais importante santuário mariano em Portugal. E esta devoção a Maria é de resto algo que também é muito forte nos caminhos de Santiago e decorre da circunstância de, segundo a tradição, quando andava em missão apostólica na Península Ibérica, Tiago teve um encontro com a Virgem, nas margens do rio Ebro, em Saragossa. Daí resultando a famosa devoção a Maria, das mais fortes da Península Ibérica e a mais forte devoção mariana em Espanha, que é a Nuestra Senhora del Pilar. Sim, porque nesse encontro com Santiago, Maria surge no alto de uma nuvem, no cimo de um pilar. Este santuário, aqui nas beiras da Nossa Senhora da Lapa, tornou-se também, desde os finais do século XVI, inícios do século XVII, num importante lugar de devoção a Maria. E na base deste santuário encontra-se uma curiosa história de uma jovem pastora que, aqui no alto da serra, no meio de uns penedos, que afinal, de algum modo, incorporam hoje a capela-mor do santuário, que cresceu exatamente, prolongando esta lapa, esta pequena gruta, é aqui, no interior destes penedos, que ela encontra uma imagem, pequena imagem de Nossa Senhora, que levou para casa. A mãe pensava que aquilo era uma boneca, um brinquedo, e acaba por lançar ao lume essa boneca, mas a filha acaba por lhe pedir para não fazer isso. E este é logo o primeiro milagre da Nossa Senhora da Lapa, porque até esse instante a miúda era surda-muda desde que nascera. E então aqui, nessa Lapa, que até hoje se guarda essa imagem de Nossa Senhora. Mas este santuário fica também associado a um outro aspecto muito interessante. Aqui, estas lapas, estes rochedos, caprichosamente, acabam por definir um caminho muito estreito. E diz-se que só tem o coração suficientemente puro, consegue passar por entre esses rochedos. Ora, temos aqui também algo muito semelhante a um outro famoso lugar dos caminhos de Santiago, já muito perto de Compostela, em Padrón, debruçado
sobre a famosa igreja de Santiago de Padrón, existe uma elevação, Santiaguinho do Monte, onde também existe uma muito estreita passagem entre os rochedos. E diz-se que os peregrinos, que a partir de Padrão devem fazer a última etapa até Compostela, têm também eles que passar pelo meio dessa fenda para saberem se estão suficientemente puros para chegar à Catedral. Aqui, na Nossa Senhora de Lapa, existe também esse mesmo teste. Vamos fazê-lo. E neste raid todo terreno em direção a Compostela, chegamos agora àquele que é um dos mais fabulosos mosteiros da Beira. O primeiro mosteiro cisterciense dos monges brancos no território português. E também aqui encontramos uma curiosa coincidência com as lendas em torno de Santiago. Bernardo de Claraval. Trata-se de uma figura maior quando falamos do catolicismo medieval. É o grande difusor da reforma cisterciense, os monges brancos. E, segundo a tradição, o aparecimento deste mosteiro tem tudo a ver com São Bernardo. Ele tem uma visão de São João Batista que o vai exortar a criar um mosteiro neste reino que então surgia, Portugal, nesses inícios do século XII. Aquilo que sabemos é que por volta de 1140, Afonso Henriques vai, com efeito, criar as condições para o aparecimento deste que será o primeiro mosteiro da Ordem de Cister no nosso país. A primeira pedra é lançada, no entanto, em 1152. O templo atual apresenta-nos muitas marcas de sucessivas fases arquitetónicas, artísticas, aspectos medievais, mas também renascentistas e, claro, aqui, neste altar-mor fortemente marcado pelo barroco, com a sua talha dourada e os azulejos. Ora, e é nos azulejos que nós encontramos narrada exatamente as origens deste mosteiro e que ficam associados também a um milagre, a escolha do sítio onde implantar a igreja e o mosteiro teria sido assinalado ao próprio Afonso Henriques e aos responsáveis da Ordem de Cister que estavam então a instalar em Portugal, através de um milagre. Como que uma estrela, mas também em forma de raio, vai marcar o lugar, vai sinalizar o sítio onde se deveria construir a igreja. E é isso mesmo que nós podemos ver aqui neste painel de azulejos. E algo que também é sublinhado aqui, bem no teto, por essa estrela, por esse raio que assinalou o local da construção desta igreja. E afinal, toda esta narrativa tem também muitos paralelos com a própria história de Santiago de Compostela. Porque afinal, a redescoberta do túmulo do apóstolo foi possível através da queda de uma chuva de estrelas que caíam exatamente no mesmo sítio, num planalto, num campo de estrelas. Campus Stelae, o campo de estrelas. Em Compostela, afinal, como aqui, em São João da Arouca. Para quem faz a pé, de bicicleta ou a cavalo os caminhos de Santiago, existem
conjunto de caminhos históricos, que são aqueles que mais vêm sendo trilhados pelos peregrinos, pelos caminhantes dos caminhos de Santiago dos nossos dias. O caminho central, o caminho da costa, ou, por exemplo, o caminho de Torres. Neste nosso raid em viaturas todo terreno, temos vindo, em parte, a cruzar-nos sistematicamente com este caminho de Torres. Um caminho que evoca o nome de um escritor espanhol, Diego de Torres, que na primeira metade do século XVIII, a partir da sua Salamanca, faz o caminho até Compostela, mas percorrendo o interior de Portugal. E foi dando nota dos sítios para onde ia passando. E por isso este velho caminho acabou por ficar com a designação desse poeta espanhol. E um dos lugares cruciais, estratégicos que ele cruzou foi este onde nós encontramos. O Canha, esta povoação que ganha a sua imortalidade, em grande parte, por causa desta ponte, uma das mais fabulosas pontes medievais do nosso país. Quando Afonso Henriques vai doar os bens que permitem surgir aqui, nas proximidades, um outro importante mosteiro, o de Salzedas, a documentação parece indiciar que esta ponte já existia. Provavelmente não teria ainda este aspecto, ela terá resultado de reformas que poderá ter sofrido durante ainda a Idade Média. O que seguramente não existia era esta torre, que, no entanto, embora um pouco mais tardia, não deixa de ser medieval. E é um valioso testemunho, em boa verdade, o último que resta no nosso país, das torres que muitas vezes andavam associadas a estas pontes. As torres que não só guardavam a ponte, e elas eram valiosas, mas também as torres que, enfim, eram um símbolo dos senhores a quem pertencia a ponte, neste caso, o próprio mosteiro de Salzedas, e onde quem tinha que passar a ponte ou utilizava tinha que pagar os impostos, as portagens. Havia muitas outras pontes no nosso país que sabemos que na Idade Média tinham estruturas deste tipo, mas a de Eucanha é a última que resta. E também por isso, a sua importância, reforçando afinal a grande valia patrimonial e histórica dos caminhos de Santiago. E este raid rumo a Compostela, neste ano santo de Santiago, neste ano Chacobeu, vai-nos fazendo aproximar do Douro. E estamos, mais precisamente, numa cidade que desde épocas remotas é um ponto nevrálgico neste território. Estamos em Lamego, mas precisamente na sua catedral, mais precisamente ainda no seu belíssimo claustro. Lamego, que sempre foi também, para lá de um importante local de cruzamento de estradas, de vias, nos nossos dias também, de pelo menos dois importantes percursos dos caminhos de Santiago, o caminho central, vindo de Viseu, ou também esse outro caminho que já aqui nos referimos, o caminho de Torres, ambos coincidem aqui em Lamego, mas para lá de importante local de viário, importantes estradas que desde, pelo menos a Idade Média, por aqui se vão cruzando, Lamego sempre também foi, desde épocas muito antigas, um importante centro religioso. Aliás, quando, nos inícios da nacionalidade, ainda na primeira metade do século XII, a sua diocese é criada, em boa verdade, está-se a fazer renascer uma diocese antiquíssima, que já vinha referenciado no tempo dos visigodos. Aliás, não deixa de ser interessante que nos nossos dias a diocese de Lamego é a única no nosso país que não coincide com uma capital de distrito. Mas Lamego
apresenta para lá destas marcas ligadas aos caminhos de Santiago, apresenta-nos também um famoso santuário, o de Nossa Senhora dos Remédios, que nos evoca bem também a importância que, particularmente a partir do século XVIII, muito dentro do certo espírito barroco, cenográfico, se vão desenvolver em torno dos sacromontes, essas ermidas no alto de elevações, que vão passar a atrair imensos romeiros, e nomeadamente de uma forma regular, anual. Esta ida às romarias nos sacromontes associadas ao barroco, de algum modo vão contribuir, a partir desse século XVIII, para uma certa decadência dos caminhos de Santiago, que se irá depois acentuar nesse século profundamente anticlerical, que é o século XIX, e grande parte do século XX, marcado pelos grandes conflitos mundiais. Mas, nos nossos dias, os caminhos de Santiago estão aí, de novo, como uma importante marca também do ponto de vista dos itinerários culturais. Sim, um caminho cultural, hoje como no passado, porque os caminhos de Santiago sempre foram para lá de percursos de devoção católica, espaços onde o sagrado sempre se cruzou profundamente com o profano. Afinal, ao longo dos séculos, através dos caminhos de Santiago, foram-se divulgando novas formas de fazer música, a poesia trovadoresca, outras formas de literatura, do mesmo modo que também a arte, a arquitetura, novas correntes, através dos caminhos se divulgaram, como na Idade Média o românico, ou depois o gótico, depois ainda outros estilos. E por isso, os caminhos de Santiago sempre tiveram esta dimensão cultural, e foi exatamente por isso que na década de 80 do século passado, o Conselho da Europa os classificou como o primeiro itinerário cultural europeu. E pouco depois, a própria Unesco os classificou também como património da humanidade. De facto, esta rede de caminhos de Santiago são dos mais relevantes itinerários culturais do mundo. Mas seria redutor dizer que, ao longo dos caminhos de Santiago, só nos cruzamos com património imaterial ou património cultural. Há também muito irrelevante património natural, como é o caso das serras do Marão e do Alvão, que estamos agora a cruzar. E é aqui, no Parque Natural do Alvão, que nós encontramos aquela que é considerada como uma das maiores quedas de água, não só de Portugal, mas de toda a Europa. As Fisgas do Irmelo, uma paisagem impressionante. Ao longo de milénios, estas águas vêm encavando este sulco abrupto, em cerca de 200 metros de extensão, numa área geológica muito interessante, com importantes veios de quartzo, numa zona de contacto entre o xisto e o granito. Enfim, apenas mais uma das muitas e interessantes potencialidades, também do ponto de vista do património natural, quando fazemos os caminhos de Santiago, que nos podem levar também a outras paisagens notáveis, como por exemplo a Serra d'Arga no Minho, ou também a própria área do Parque Nacional do Peneda de Gerês. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas. E o próximo, sim, o próximo, Caminhos da História.